aula de hoje, nós vamos iniciar os nossos estudos falando a respeito da teoria cinética dos gases. Na aula passada, iniciamos nosso estudo de termodinâmica falando a respeito das escalas de temperatura e as diferenças, da escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Também falamos um pouco ali a respeito da lei dos gases, dos gases ideais, tratamos ali a respeito dos gases e chegamos na equação dos gases ideais. Hoje nós vamos aprofundar um pouco mais nos nossos estudos na parte da termodinâmica e vamos falar sobre a teoria cinética dos gases. Bom, então, eu já deixei aqui pronta essa tela. Eu desenhei aqui um recipiente com algumas moléculas de gás e aqui nós temos um eixo aqui, meu eixo XYZ, meu X está na horizontal, Y na vertical e o meu Z está saindo da tela. Como aqui essas moléculas aqui eu estou considerando um gás, então esse gás aqui eu vou considerar também um gás ideal, ele obedece à lei dos gases ideais, Então qual que era a equação? É PV é igual a NKT. P é a pressão, V é o volume, N é o número de moléculas, esse KB aqui é a constante de Boltzmann e o T é a temperatura. Nós também podemos escrever isso aqui, a gente pode escrever aqui, ou a gente pode escrever essa mesma equação como PV é igual a nRT. nRT, onde P é a pressão, V é o volume, N é o número de mols, R é a constante dos gases ideais e T é a sua temperatura. Muito bem. Então, vamos considerar aqui esse recipiente com esse gás, E cada partícula aqui possui uma velocidade V. Então, seja esse recipiente retangular, volume V, ele tem um volume V, ele tem contém, N moléculas de gás, cada uma com uma massa M, e que se move, com uma velocidade V, Há uma temperatura T também, há uma pressão P. Então, vamos também considerar aqui que o gás, ele possui uma massa específica muito baixa, A temperatura ambiente, também, e são muitas moléculas, Um grande número aqui de moléculas que estão se movendo com velocidade de centenas de metros por segundo. E essa velocidade, ou melhor, dizendo, essa temperatura ambiente. Então, essas moléculas, o que está acontecendo aqui dentro? Você tem esse recipiente com esse gás, uma temperatura ambiente, e essas moléculas elas estão o tempo todo aí se locomovendo, se mexendo, e elas estão colidindo uma com as outras. Nós vamos considerar todas as colisões como sendo colisões elásticas. As moléculas, elas colidem entre elas, Entre elas aqui, e elas colidem também entre as paredes dessa caixa aqui, desse recipiente, Eu vou considerar também esse recipiente aqui, ele não está trocando calor com o ambiente, Então, essas moléculas, elas colidem, sofrem colisões elásticas umas com as outras e colidem também com as paredes desse recipiente e sofre uma colisão elástica também. Somente colisões elásticas. Então, colidem elasticamente tanto entre si quanto entre as paredes aqui do recipiente. As moléculas, elas estão também separadas, em média, por distâncias grandes, entre elas. Por exemplo, a distância de uma molécula entre uma molécula e a outra é muito maior do que a distância, do que o raio dessa molécula, Ou melhor,
a distância de uma molécula entre uma molécula e a outra é muito maior do que o diâmetro dessa molécula. Eu falei o raio, mas está errado. É o diâmetro. Então, a distância entre uma molécula e outra, ou melhor, aqui, ó, a distância entre essas duas moléculas é muito maior do que o seu diâmetro, tá certo? Além disso, nós vamos considerar também que elas não exercem forças umas sobre as outras, tá? Exceto nas colisões. Elas não exercem força umas sobre as outras, exceto nas colisões. Nas colisões, elas vão sofrer vão exercer forças umas sobre as outras. Tá certo? Bom, o que está acontecendo aqui? Então, essas moléculas estão colidindo umas com as outras, estão colidindo com a parede do reservatório e tem uma pressão, tá? Esse gás, ele exerce uma pressão sobre o recipiente. Tá? Esse gás está exercendo uma pressão sobre o recipiente. E que é devido a essas colisões entre as moléculas, tá? Então, como as moléculas estão colidindo, esse gás que está aqui dentro, ele exerce uma pressão e esse gás é devido às colisões entre as moléculas do gás e as paredes do reservatório. Então, essa pressão é uma força por unidade de área, porque a gente sabe, né, gente, que pressão, né, a definição de pressão é força por unidade de área. Então, aqui, qual que é o nosso objetivo? Primeiro, deixa eu só apagar aqui. Primeiro, nós vamos calcular, né, nós queremos calcular a pressão. Tá? Então, vamos calcular aqui a força exercida por essas moléculas sobre a parede e, consequentemente, nós podemos calcular a pressão. Então, nós queremos aqui calcular qual a pressão, né, aqui. Qual a pressão devido às colisões, né? Qual a pressão que um gás exerce sobre esse recipiente? A pressão que ele vai exercer é devido a essas colisões. Então, qual a pressão? Então, nós vamos calcular a pressão. Nós sabemos que a pressão é uma força por área. Definição de pressão. Força por unidade de área. Eu vou aqui desconsiderar aqui o caráter do vetor. Eu sei que a força aqui, a área aqui são vetores, mas eu não vou considerar, vou tratar isso aqui em uma dimensão. Lembrando que isso aqui é um vetor, tá? Ainda tem dois sentidos, né? Então, mas eu só vou considerar aqui, eu vou colocar aqui, mas depois eu vou desconsiderar. Vou considerar aqui, mas depois disso eu não vou mais considerar. Vou tratar isso aqui em uma dimensão. Isso não deixa de ser um vetor. Continua sendo um vetor. Porém, eu não vou colocar aqui a setinha do vetor aqui, certo? Bom, então, essa pressão é uma força por unidade de área, tá? Então, a pressão que esse gás está exercendo sobre esse recipiente é devido às colisões entre as moléculas do gás e as paredes do reservatório. E essa pressão é uma força por unidade de área, que pela segunda lei de Newton, o que é a força? A definição de força, né? Definição de força, aqui já vou deixar aqui a área, aqui, 1 sobre a área. Mas quem que é a força? A força é a taxa de variação do momento, né, em relação ao tempo. Então, é a taxa de variação da quantidade de movimento, a taxa de variação do momento. Quantidade de movimento, né, o momento é a mesma coisa.
Então, é a taxa de variação da quantidade de movimento pelo tempo. Aqui ficou agora muito. Taxa de variação da quantidade de movimento pelo tempo. Tá? Novamente aqui o caráter, eu vou colocar aqui novamente aqui do vetor do momento. O momento, ele também é um vetor, mas eu não vou colocar, daqui em diante eu não vou mais colocar, tá? Então, pela segunda lei de Newton, a força é a taxa da variação da quantidade de movimento das moléculas do gás colidindo com as paredes, tá? Então, vamos calcular essa força exercida por essas moléculas sobre a parede da direita. Então, aqui, ó, eu já deixei pronto aqui o meu desenho. Então, nós vamos calcular aqui, vou escrever aqui, vamos calcular a força exercida sobre a parede da direita. Então, ó, vamos calcular a força exercida sobre a parede da direita. Sobre a parede da direita. Então, eu peguei aqui esse reservatório, tá? Eu vou considerar uma certa área aqui dele, tá? Eu vou pegar aqui um cilindro, tá? Um cilindro de comprimento Vx delta T, tá? Eu estou pegando aqui no eixo X, eu vou desconsiderar agora o eixo Y e o eixo Z, só vou tratar tudo no eixo X. O cilindro possui uma área A, tá? Essa área aqui é uma área A. Então, cilindro de área A. Cilindro. Opa, cilindro não, né? Cilindro. A área do meu cilindro. Área A. E de comprimento Vx delta T. Tá? Vx delta T tem dimensão de comprimento. Bom, então aqui vamos guardar aqui essa expressão aqui. Ela é muito importante. Nós vamos calcular a pressão, né? Primeiro vamos calcular a força, sabendo a força, dividindo a força pela área, nós temos a pressão. Legal. Então aqui, ó, eu vou pegar aqui as moléculas, né? Eu desenho aqui um cilindro de área A no eixo X aqui, no meu eixo horizontal. E eu vou considerar todas as moléculas, né? Todas as moléculas de gás que vão colidir aqui no meu eixo horizontal, né? No meu eixo X aqui. E vão colidir aqui com essa parede. Bom, o que nós vamos obter? Então, aqui as moléculas que atingem essa parede aqui, em um intervalo de tempo ΔT, serão aquelas moléculas, né, que elas vão se encontrar a uma distância, aqui distância, Vx ΔT, que é o comprimento do meu cilindro. E elas estão se movendo, né, da esquerda para a direita. Tá? Eu estou considerando que elas estão vindo da esquerda para a direita. Todas as partículas, né, moléculas aqui que estão na direção X, ou que possuem, né, velocidade, componente de velocidade na direção do eixo X, elas estão transferindo momento. O gás, nesse caso aqui também, ele é tridimensional. Todas as partículas aqui, as moléculas, possuem o eixo, velocidade em X, velocidade em Y e velocidade no eixo Z. Porém, nós só vamos considerar, por enquanto, velocidade no eixo X. Então,
No tempo considerado, quais partículas vão colidir com essa parede? Então, vamos lá, vamos recapitular aqui. Eu tenho aqui um recipiente com gás ideal aqui. Essas moléculas, né, elas estão colidindo elasticamente umas com as outras e com a parede. E elas exercem, devido a essas colisões, elas exercem uma certa pressão, que nós falamos que a pressão é a força por área. E nós sabemos que a força é a taxa de variação da quantidade do movimento pela taxa, pelo tempo. E agora eu peguei aqui um cilindro, né? Um cilindro de área A, e vou considerar todas as moléculas que estão colidindo ali, né? Que estão na direção do eixo X. E eu vou considerar, num determinado tempo, quais partículas vão colidir com essa parede agora. Parede de área A. Quais serão? Somente, né, as moléculas, né, que possuem né, uma velocidade Vx. Então, vamos calcular aqui o momento, né? Vamos calcular o momento, então. Delta, deixa eu fazer aqui outra cor, talvez de azul mesmo. Então, vamos calcular aqui o momento, delta Px. Tá? Cada partícula possui velocidade Vx e uma massa m. Então, vai ser o seguinte, Px, P final, né? Menos P inicial. É a variação do momento no eixo X. Quem que é o movimento no eixo X? Né? É o movimento final. Então, ela vai colidir. Vou escrever aqui. Momento inicial. Ela colide aqui com a parede, né? Então, vai ser mvx. Colidiu. Ela está indo da esquerda para a direita. Quando ela colide elasticamente. Ela tem um momento final. Ela vai voltar agora. Quando ela vai voltar da direita para a esquerda. Então, se meu eixo está aqui, olhando o eixo ele é positivo, né? Da esquerda para a direita. Então, da direita para a esquerda ele é negativo. Então, ela vai voltar com menos mvx. Aqui é para ser um x. Então, quem que é o meu momento final? Menos mvx, menos da fórmula aqui, né? Menos da equação, menos mvx. Então, isso aqui é menos 2mvx. Ops. Tá legal? Então, isso aqui é menos 2mvx. Porém, aqui eu vou pegar aqui o módulo do momento, tá? O módulo de delta. Ops. Tomando o módulo disso aqui é 2mvx. Legal. Então, a componente vai possuir um momento aqui inicial, né? mvx, a massa vezes a velocidade, quando ela atinge a parede, e depois, né, quando ela está voltando, né, ela vai ter menos mvx aqui. Bom, então a variação da quantidade do movimento vai ser que? Quanto que vai ser? Vai ser 2mvx. Legal. Então, para saber a força que age sobre a parede, então é necessário conhecer quantas partículas também colidem a parede em um tempo ΔT. Porque, veja bem, isso aqui é para uma molécula. Então, para uma. Só que eu não tenho uma molécula aqui. Eu tenho N moléculas. Tá? Então, a força para uma molécula, a força, nesse caso aqui, né, a força que age sobre a parede
para uma molécula, vai ser quem? Não vamos perder aqui de vista aquela equação. Vou escrever ela aqui novamente. Ó. P é igual a força pela área, que é igual a 1 sobre a área, delta P, delta T. Bom, mas eu sei que 1 sobre a área, quem que é delta P? 2mvx aqui. E tem 1 sobre delta T. E aqui 2mvx. Delta P é 2mvx. Isso aqui é para uma molécula. Porém, eu tenho N moléculas aqui dentro. Eu quero para N moléculas. Então, aqui nós temos N moléculas. N moléculas. Tá? Então, isso aqui é para uma molécula só. Mas eu tenho N moléculas. Então, o número de moléculas que vão atingir a parede, essa parede aqui, no intervalo de tempo ΔT, então, vamos escrever isso aqui. Quem que vai ser? Então, vai ser o seguinte, ó, o número de moléculas que vai atingir essa parede no intervalo de tempo ΔT, quem que vai ser? É o número por unidade de volume multiplicado pelo volume do meu cilindro. Tá? Então, vamos escrever isso aqui. Então, número de moléculas. Vou escrever com outra cor aqui. Vou escrever de azul. Então, ó, número de moléculas que atingem a parede. Então, número de moléculas que atingem a parede. Quem que é? Vai ser o seguinte. É o número de moléculas por unidade de volume. Ou seja, é a minha densidade aqui, né? Multiplicada pelo volume do cilindro. Quem que é o volume do cilindro? O volume do cilindro é a área vezes a altura aqui, né? Então, a base, né? Vale A Vx, eu vou pegar o Vx em módulo, ΔT. Vx ΔT tem unidade de comprimento, né? Vezes a área. Então, isso aqui tem unidade de volume. E eu vou colocar aqui um meio. Por que meio? Eu estou considerando que enquanto metade das partículas colidem aqui com essa caixa aqui, né? Com esse recipiente, metade colide e a outra metade, quando uma metade está colidindo, a outra metade está voltando. Então, metade das moléculas estão indo da esquerda para a direita e a outra metade está indo da direita para a esquerda. Vou repetir. Enquanto metade das moléculas estão indo da esquerda para a direita, a outra metade está indo da direita para a esquerda. Por isso que eu estou colocando o meio aqui. Então, o número de moléculas que... Cena aqui ficou feio, né? Vamos arrumar aqui. Agora ficou distante uma da outra. O número de moléculas que atinge a parede, então, é o número de moléculas por unidade de volume multiplicado pelo volume do meu cilindro. Tá?
Ou seja, minha concentração de moléculas multiplicado pelo volume do cilindro. Faz sentido isso, não faz? Acho que faz sentido. Então, beleza. Vamos seguir aqui, então. Então, com isso, né, a gente consegue calcular a magnitude da variação total da quantidade de movimento de todas as moléculas que colidem, né, no intervalo de tempo ΔT. Então, se a gente pegar esse resultado aqui agora, né, esse resultado aqui, e multiplicar pela variação total da quantidade de movimento, então nós vamos ter, nós vamos conseguir saber quantas moléculas, né, a gente consegue calcular a variação total da quantidade de movimento. Então, vai ficar assim, ó. Vou fazer de branco aqui para dar contraste aqui de cores. Então, o que é a variação do momento? 2m módulo de Vx. Tá? Tô pegando todo mundo em módulo. A massa ela é positiva mesmo, né? O 2 aqui é constante, a velocidade aqui tô pegando a velocidade em módulo. Bom, então isso aqui é o momento para uma molécula. Só que eu tenho N moléculas. Então, eu multiplico isso aqui por N moléculas. Aê! Então, aqui, agora ficou certo. Aí. Calma aí. Aí. Sim. Bom, eu vou só ajeitar aqui, então, os termos aqui. Isso aqui vai ficar o seguinte. Ó, veja bem. Então, aqui, ó, eu tenho um momento para uma molécula. Aqui eu tenho para N moléculas. Agora, eu multiplico. Se eu multiplicar, então esse termo aqui, multiplicado pelo momento de uma molécula, né? O que é isso? Então, isso aqui tudo é a variação total da quantidade de movimento de todas as moléculas que colidem, né? Elasticamente ali no intervalo de tempo ΔT. Tá? Então, ó, isso aqui, né? Esse termo aqui, a gente pode... Esse termo aqui, eu não vou colocar... A gente pode falar que é a densidade de partículas, né? Bom, então, o momento total transferido... Então, aqui, ó, eu posso multiplicar essa velocidade por essa velocidade, vai ficar uma velocidade ao quadrado. Aqui o meio eu posso cortar, mas eu não vou cortar por enquanto. Então, o momento total, o momento total transferido, tá? O momento total transferido em um intervalo de tempo ΔT, quem que vai ser, né? Isso aqui, então. Então, isso aqui, fica bem. Ó, então, quem que é a variação do momento? Ó, a gente sabe que a força... Vou fazer por aqui, colocar aqui assim. A gente sabe que a força, pela segunda lei de Newton... mais aqui que eu vou usar um pouco mais da tela. Então, a gente sabe que a força, pela segunda lei de Newton, é a taxa da variação do momento. Quem que é o momento? Momento, ó, tá ali, ó. 2m módulo de Vx ao quadrado, né? Eu vou, aqui esse Vx aqui, como vai ser ao quadrado, que eu posso tirar o módulo.
Vx quadrado. Aí tem um meio, né? Meio de NV, que é o número de moléculas por unidade de volume. E depois nós temos aqui a área. E o ΔT. Veja bem. O P é tudo isso aqui. Eu ainda tenho esse ΔT aqui. Né? Então, mas eu sei que pela variação, eu sei que a força é a taxa de variação do momento, é a taxa de variação, né, da quantidade de movimento. Então, nesse caso aqui, quem que vai ser, no caso aqui, aqui eu tenho o momento, então a minha força, na verdade, esse ΔT vai acabar sumindo com outro ΔT e eu só vou ficar com a força ali. Se eu dividir aqui, esse lado aqui, ó, da equação por ΔT, eu também tenho que dividir aqui por ΔT. Tá? Então aqui vai ter um outro ΔT aqui. Bom, aqui, ó. Então esse ΔT é esse aqui. Beleza? Vou só apagar aqui para não confundir aqui. O momento, então, é isso, só que aqui eu estou dividindo por ΔT, então aqui também vou dividir por ΔT. Certo? É só dividir aqui por ΔT e aqui por ΔT, então você vai ver que aqui aparece um ΔT. Daqui eu tenho a força, eu tenho força. Se eu dividir aqui pela área, e aqui também pela área, eu vou ter quem? A pressão. Então daqui eu tiro que a pressão, vou fazer aqui. Quem que é a pressão? A pressão nada mais é do que 2mVx² meio de NV. Essa é a minha pressão. Ou eu posso escrever a pressão como PV, né? PV é igual a 2mVx meio de NV. Tá? Então, essa é a pressão. Então, portanto, essa é a pressão total, né? Deixa eu escrever aqui. Pressão, eu vou escrever desse lado aqui. Pressão total feita sobre a superfície. Pressão total feita sobre a superfície. Tá? Então, a gente pode escrever isso aqui. Essa constante você pode cortar se quiser. Eu vou deixar ela aqui, por aqui mesmo, porque eu vou utilizar, eu vou precisar dela, mas pode ir. Vamos tirar por enquanto. Vai. Depois eu multiplico em cima e embaixo por 2. Px² por NV. Ou, né? Pode escrever isso aqui como PV é igual a N mV². Tá certo? Então, essa é a nossa pressão. Bom, então a pressão é a magnitude aí dessa força, né, dividido pela área, né, porque é isso que é pressão. Muito bem, então esse é o modelo que permitiu, né, calcular a pressão
a partir da consideração que o gás é feito de partículas massivas de massa m, tá? Então, esse foi o modelo utilizado. Então, lembrando aqui uma observação, a massa é muito pequena, tá? Dessas entidades, mas o número... A massa é pequena, porém há um número grande de moléculas, tá? Então esse é o efeito macroscópico. Essas moléculas, elas possuem uma massa muito pequenininha. Porém, há uma quantidade enorme de moléculas. Apesar da massa ser pequena, há uma quantidade enorme de moléculas. Com isso, há um efeito macroscópico, tá? Apesar delas possuírem pequena massa, há uma grande quantidade, então você consegue, né, medir essas partículas, você consegue, né, mensurar isso, tá? Através da pressão, da força, de um volume, com volume, você consegue mensurar isso, certo? Bom, então aqui o vídeo, eu tô vendo aqui que o vídeo já tá ficando longo, extremamente longo. Eu vou agora, em sequência, eu vou fazer a interpolação, a interpretação molecular da temperatura, que é a continuação desses cálculos. Então eu vou parar o vídeo por aqui, mas na próxima aula, né, no próximo vídeo, nós vamos seguir daqui em diante, fazendo a interpretação molecular aí da temperatura. Então, eu não vou nem mudar de tela, vou continuar nessa tela mesmo, porque nós vamos utilizar todos os dados que aqui estão. Tá certo? Então, assista aí o próximo vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Se não assistiu o vídeo da aula passada, assista. Talvez talvez melhore o seu entendimento. Tá certo? Então é isso aí. Na próxima aula, interpretação molecular da temperatura. Então até a próxima.